De comentar os resultados do Boletim Focus, essas projeções, a gente conversa agora com o economista-chefe da BGC Liquidez, Felipe Tavares. Felipe, seja muito bem-vindo, bom dia, é um prazer ter você aqui. Bom dia, o prazer é meu, Vitor. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Felipe, queria começar perguntando exatamente sobre essas projeções, esse ajuste, né, da projeção, principalmente do IPCA, para esse ano. Eu queria entender, a gente tem acompanhado uma inflação bastante desancorada também nos Estados Unidos, em decorrência desse incremento do preço do petróleo. Agora a gente vê o petróleo rodando ali na faixa dos $70. E eu queria entender se essa mitigação do valor que saltou, inclusive, chegou ali no patamar de $120 o barril do Brent, ele não seria suficiente para a gente ter uma inflação mais controlada ainda do que essa que projeta o Boletim Focus? Então, primeiro, assim, é importante ter em mente que os efeitos que trouxeram da guerra, eles pioraram todas as perspectivas inflacionárias para o país, porque eles têm muitos efeitos de primeira e segunda ordem, né? Então, toda a estrutura econômica foi impactada por esse desarranjo. E aí tem um ponto que a gente tem que observar, que é as expectativas elas foram desancorando semana após semana, porque a gente não sabia quanto tempo ia demorar esse conflito, até onde ia chegar e depois de caso resolvido o conflito, aonde o petróleo ia se estabilizar. Então, agora que a gente tem a sinalização que o pior passou, ainda demoram semanas para as coisas voltarem ao normal. Só que, além de todo o quadro que o petróleo destravou, voltar ao cenário base não é tão rápido quanto se imagina, porque a gente tem efeitos que vão perdurando e outros efeitos apareceram também para contaminar essas expectativas de inflação. Então, hoje a gente tem na conta efeito climático, você tem pressão fiscal estimulando a demanda, você tem toda uma nova depreciação aí da nossa moeda, né, uma desvalorização do real, que na época do começo da guerra a gente estava ali para 5, né, tiveram dias que ficou até abaixo de 5 a cotação, hoje a gente já está numa perspectiva de 5,20, então o cenário, infelizmente, ele não é do mais benigno para a gente conseguir reancorar as expectativas de inflação muito rapidamente. E nesse cenário, né, como a inflação, pelo menos a projeção dela absolutamente desancorada, acima do teto da meta perseguido pelo Banco Central, o Boletim Focus agora traz uma perspectiva de uma Selic terminal em 2026, ou seja, teríamos apenas mais um corte de 0,25 ponto por parte do Comitê de Política Monetária ao longo desse ano. Eu queria entender se há espaço para esse corte e exatamente entender essa dinâmica de tentativa por parte do BC de convergir a inflação à meta. A estratégia está sendo correta? Assim, todo o espaço que a gente tem na curva hoje é muito limitado. Então, realmente, o consenso hoje de mercado é que a gente vai ter uma Selic terminando esse ano entre 14,25 e na visão dos mais pessimistas, né, ou 13,75 na visão dos mais otimistas. Então, não tem muito mais espaço do que o Focus realmente está mostrando. E 14% aí é a maior parte do mercado opinando sobre esse patamar da Selic para 2026. A gente tem que tomar muito cuidado com todo o cenário, porque assim, o Banco Central ele trouxe uma comunicação que gerou ali uma certa volatilidade, um desconforto, tanto no comunicado quanto na ata do Copom, especialmente quando ele fala de um aumento ali da perspectiva do horizonte relevante da política monetária. Então, o Banco Central, para conseguir achar um conforto e conseguir justificar a manutenção do corte, né, que ele queria, né, ele continuar cortando, ele teve que flexibilizar algumas coisas que foram entendidas pelo mercado como se ele estivesse abrindo mão do compromisso com o seu mandato, né, de cumprir o centro da meta. Todo o cenário descrito pelo Banco Central é muito adverso, especialmente quando ele fala dos estímulos fiscais que estão atrapalhando o canal da demanda para a condução da política monetária. Então, infelizmente, a gente não tem muita perspectiva do Banco Central conseguir achar muito mais espaço. Porém, ele sinaliza que ele quer achar esse espaço de corte. Então, assim, qualquer melhora do cenário, seja com um real mais valorizado, né, o dólar baixando, seja ali com um hiato do produto, né, a atividade vindo mais fraco do que se espera, isso tudo pode contribuir para o Banco Central achar esse espaço, mas o cenário não é dos mais fáceis de ser enxergado hoje em dia. E dentro desse caldeirão, né, de projeções macroeconômicas trazidas hoje por esse compilado realizado pelo Boletim Focus, outro destaque é a taxa de câmbio, né, uma perspectiva de um câmbio, como você mencionou, um pouco mais apreciado do que a gente acompanhava há alguns meses. R$ 5,20 é essa projeção do BC.
Minha pergunta é, com uma perspectiva de uma taxa de juros mais elevada lá nos Estados Unidos, agora com essa tendência de uma manutenção do intervalo inalterado nas próximas reuniões, é verdade, o payroll até deu uma amenizada numa perspectiva mais de uma postura mais hawkish por parte do Federal Reserve, mas eu queria entender se, pelo diferencial de juros, a nossa moeda, inclusive, ela não poderia ser beneficiada. A gente vê exatamente, ou melhor, perdão, a ser impactada. A gente vê exatamente esse fluxo de capital indo para os Estados Unidos em detrimento, né, ao mercado brasileiro. Esse diferencial de juros, né, o que a gente chama do carry, né? O carry ele é realmente significativo para o Brasil, ele tem uma moeda, a gente tem um diferencial expressivo, mas com as mudanças da sinalização do Fed lá do mercado, esse carry ele diminuiu, né? O nosso Banco Central ele dá sinais de que ele vai continuar cortando, pelo menos essa intenção, então isso já teria um efeito, e o Banco Central americano segurando os juros americanos num patamar mais alto, isso piora também a perspectiva, porque torna mais difícil a saída de lá. Só que toda a economia americana ela mudou. Então hoje o nosso cenário, né, mudando para um panorama global de dólar forte, né, a bolsa americana vindo muito forte, você tendo muitos olhares voltando para os Estados Unidos, a gente tem várias pressões que levam o capital a migrar novamente para os Estados Unidos e isso pressiona a nossa moeda. Então infelizmente hoje o patamar de 5,20 realmente é o que se desenha para 2026. E qualquer divergência disso, né, qualquer melhora além do que se é discutido, ou um eventual aumento da taxa lá nos Estados Unidos, isso pode se tornar ainda mais expressivo. Quando a gente olha, por exemplo, para o próprio Focus ali em 2027, a gente já está vendo um câmbio de 5,28 no ano que vem. Então, e para 2028, a gente já está falando de 5,35, né, e 2029 até 5,40. Então, assim, o filme, né, que é projetado hoje, a perspectiva ela é de grande desafio. Pensando exatamente nesses cenários mais a longo prazo, Felipe, eu queria entender se estão contidas nessas projeções também um aspecto que você mencionou anteriormente, que é o cenário fiscal do país e principalmente se as eleições estão sendo precificadas pelo mercado. A gente tem passado um pouquinho ao largo, né, dessas discussões sobre os impactos da corrida eleitoral, principalmente nas projeções macroeconômicas. Dá para a gente fazer essa correlação, principalmente, entre uma perspectiva ou não de um ajuste fiscal a partir de 27, junto também com essa piora das projeções? Sim, o cenário eleitoral começou a fazer mais preço, aí, pelo menos nas últimas 2 semanas, e ele tende, com os próximos dias e próximas semanas, se tornar cada vez mais importante aí para o mercado. E todo o cenário de 27, 28 e 29, ele depende praticamente que exclusivamente dessa agenda eleitoral, porque toda a curva de juros, né, o miolo ali, a ponta longa, ela depende da sinalização sobre a condução da política fiscal brasileira, que está numa situação delicada. A gente depende de toda uma melhora institucional do ponto de vista de ter uma política econômica melhor coordenada entre a política monetária e fiscal. Então, isso depende exclusivamente da agenda eleitoral. E aí a gente não está falando de partidos e de nomes específicos, a gente está falando muito mais de proposta, né, do desenho que vai ser sinalizado para o mercado do que vai ser esse próximo capítulo aí dos próximos 4 anos em termos de política econômica de forma ampla. Conversei com o Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez. Felipe, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado, prazer, conta com a gente. Forte abraço.